Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje recheado de notícia importante. A gente vai trazer para vocês aqui notícias referentes a Campeonato Brasileiro, porque temos 2 jogos do Vasco com datas alteradas e local da partida alterado também. Torcedor de Brasília vai ficar contente aí com a notícia que eu vou trazer para vocês. Vamos falar muito também sobre o próximo jogo do Vasco aí nesse domingo, fora de casa, contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão, em Salvador, né? Inclusive a gente terá o nosso jornalista Edu Canelas presente nessa partida ali, que já tá lá, inclusive vai participar com a gente aqui do vídeo de hoje, né? Trazendo informações direto de dentro do estádio. Então acompanha até o final para você ver o que o Edu vai estar trazendo direto lá de Salvador. E também vamos falar bastante sobre contratações, data FIFA, né? O Vasco tem aí basicamente 3 dias para apresentar reforços aí que possam estar entrando aí no elenco do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro e também reforçando a gente aí nas próximas fases da Copa do Brasil, caso o Vasco aí passe para as semifinais e para uma eventual final da competição. Então, primeiramente, quero convidar todo mundo, todos os vascaínos que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que está aqui chegando aqui e quer ficar bem informado todo dia, de manhã, de tarde, de noite, com as notícias do Vascão, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, né? Para você seguir a gente aqui no YouTube. Nós somos o maior canal de notícias do Vasco aqui na plataforma, então você que ainda não é inscrito, vai lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte dessa família que não para de crescer, é uma família muito unida, sempre em prol do Vasco da Gama. Então vai lá e se inscreva no canal e não esqueça também de deixar o like, de deixar aquele joinha no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos, seus familiares vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de datas do Campeonato Brasileiro que sofreram alteração aí, né? O Vasco vai ter 2 jogos aí que mudaram, né, local de partida e a data também. Primeiro deles, o jogo contra o Cuiabá, jogo do primeiro turno, que foi adiado devido ao Cuiabá estar jogando naquela ocasião a Copa Sul-Americana, né? Então a partida não pôde ser feita em São Januário, né? Foi ali a 18ª rodada da competição e já temos uma nova data. O jogo acontecerá no dia 25 de setembro, agora, né, no mês de setembro, o jogo será em São Januário, né, no Caldeirão. E mais outra alteração que aconteceu também foi um jogo do Vasco jogando em casa. Teoricamente o jogo seria em São Januário, porém não foi uma decisão do Pedrinho essa alteração, foi a antiga mandatária do Vasco, né, a 777, que vendeu um mando de campo lá atrás, ano passado, né, para Brasília. Então o Vasco vai encarar o Palmeiras no dia 22 de setembro, agora também nesse mês de setembro, no domingo, né, lá no Mané Garrincha. Então, para os torcedores de Brasília que quiserem acompanhar, a partida vai ser no domingo, 22 de setembro, 4 da tarde, e eu vou estar presente nesse jogo, né? Eu vou estar aí viajando para Brasília para acompanhar o Vascão nessa partida contra o Palmeiras, né? Vai ser um jogão, o Vasco crescendo de produção, o Palmeiras que já tem um elenco ali muito forte. Tenho certeza que a torcida vascaína em Brasília vai marcar presença e vai empurrar o Vasco aí em prol dessa vitória, né? Jogando lá no Mané Garrincha. Mas enfim, voltando agora para o jogo desse final de semana. Vasco que vai encarar o Vitória da Bahia fora de casa, né? O Vitória da Bahia que está buscando sair da zona do rebaixamento, né? Tá brigando com Corinthians, com Fluminense, Criciúma, né? Tá ali naquele bololô da parte de baixo da tabela e o Vasco rumando para cima, né? O Vasco buscando crescer ainda mais dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o 8º colocado com 31 pontos, né? Quer essa vitória fora de casa, quer conquistar esses 3 pontos, até para poder se sobressair, né, daqueles empates que a gente teve dentro de casa contra o Red Bull Bragantino, contra aquela derrota contra o Criciúma por 4-1. Então é muito importante o Vasco pontuar, conseguir conquistar pelo menos aí um empate. O ideal seria uma vitória nessa partida do final de semana, né? Tem até um detalhe muito importante que muitos vascaínos estão deixando passar despercebido. Acreditem vocês ou não, mas nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco está na 2ª colocação, ficando apenas atrás do líder, Fortaleza. Então um aproveitamento muito bom do Rafael Paiva, né? Em 18 jogos, na verdade em 20 jogos, comandando o Vasco aí desde que ele assumiu de forma interina. Ele tem 10 vitórias,
6 empates e 4 derrotas. A gente sabe das limitações do elenco, mas o Rafael Paiva e o elenco, né, parece que tiveram uma mudança de atitude, mudança de mentalidade, né? O Vasco aí chegando longe na Copa do Brasil e agora também buscando voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Para o jogo do final de semana, obviamente que a gente vai ter alguns desfalques importantes, caso do Adson, que só deve voltar ano que vem, porém a gente deve ter a volta, sabe de quem? Felipe Coutinho treinou hoje normalmente, participou de todas as atividades, vai ser testado no sábado, né, antes do elenco viajar para Salvador, para saber se ele terá ou não condições de viajar junto com o restante do elenco, né, para poder estar em campo aí, né, e ajudar o Vasco na busca dessa vitória aí contra o Vitória da Bahia. O Rafael Paiva não deve fazer muitas alterações da equipe, né? Uma alteração que deve acontecer é ali no sistema defensivo, que é a volta do PH na volta do Puma Rodrigues. Sei que o Puma fez aquele golaço ontem, mas a grande verdade é que ele não fez uma grande atuação, né? O PH é muito mais jogador, muito mais consistente e a tendência é que ele volte, né, ao sistema defensivo. O restante do sistema defensivo deve ser mantido. Léo Jardim no gol, Maicon e João Vitor na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, né? Muita gente me perguntando se o João Vitor poderia cumprir a suspensão por ter sido expulso ontem pela Copa do Brasil no domingo contra o Vitória. Não pode, a suspensão tem que ser cumprida na mesma competição, ou seja, João Vitor desfalca o Vasco no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Meio de campo deve ter o Hugo Moura, que jogou muita bola, para mim foi o melhor em campo ontem como primeiro volante, Matheus Cocão ou Sforza, Matheus Cocão que também fez um jogo médio, né, mas o Sforza entrou muito bem ontem, pode ser utilizado nessa partida até para poder dar um descanso para o Matheus Cocão e Dimitri Payet, que apesar de sair vaiado ontem tem muita moral, um jogo ou outro ele vai oscilar e ontem foi o caso, né, não fez uma boa partida, mas a tendência é que siga como titular. E no ataque a gente pode ter mais uma mudança, a gente pode ter a entrada do Nanico, né, do nosso pequenininho ali, o Jean Davi, que entrou muito bem no segundo tempo, ele pode ganhar a vaga do Ryan ou do Emerson Rodrigues, mas não é certo ainda, né, o ataque deve ser formado por Ryan, Pirata e o nosso outro atacante Emerson Rodrigues, né? O David também tem condições de voltar, mas como tá funcionando, como tá indo bem aí o ataque do Vasco, o Rafael Paiva pode manter a mesma escalação aí, pelo menos no setor de ataque dos últimos jogos ali com o Ryan, que foi muito bem na partida de ontem, diga-se de passagem. Eu tô muito confiante, tô acreditando muito na vitória do Vasco. Acho que o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo, né? Vai, obviamente, sem aquela obrigação de ter que vencer a partida, mas vai, obviamente, querendo buscar a vitória aí a todo custo. Então, com esse sentimento, né, mais leve, né, com essa possibilidade de ter a volta do Coutinho, tem aí essas estreias aí de jogadores como o Jean Davi, que entrou muito bem, e a gente vai acreditando que o Vasco possa buscar esses 3 pontos e continuar subindo na tabela. E não podemos esquecer que a nossa parceira do canal, a 1xBet aí, tá com aquela promoção bacana de bônus de boas-vindas. Tem 2 bônus que você ganha na 1xBet se você se cadastrar por lá. O primeiro bônus, você ganha 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$100, ganha mais 100. Se depositar 500, ganha mais 500. E não para por aí. Você ainda ganha mais R$200 de boas-vindas automaticamente e ainda vai participar. Todo mundo que é cadastrado usando o link do canal, né? Não só as pessoas que vão se cadastrar agora, mas todo mundo que se cadastrou com o link do canal também vai participar no dia do jogo contra o Vitória da Bahia de um sorteio aí muito bacana. Serão R$10 mil e 5 camisas do Vasco. Cada vencedor leva uma camisa e R$2 mil para casa no Pix, né? Então tem que se cadastrar e tem que fazer pelo menos um depósito de R$10 lá na nossa conta do XBET. O link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, então não perca tempo, corre lá e já faça o seu cadastro. Falar um pouquinho agora sobre contratações. Hoje, dia 29 de agosto, faltam aí apenas 3, 4 dias, né? Acho que 3 dias para a janela de transferências se encerrar. O Marcelo Santana, nosso executivo de futebol, juntamente com o Pedrinho e o Felipe Maestro, estão correndo contra o tempo. A grande verdade é que o Vasco precisa de contratações, precisa de reforços. Perdemos o Adson agora até o final do ano. A gente não deve contar com o Paulinho, com o Jair em 100% das suas condições físicas até o final do ano. O Hugo Moura, que está jogando muita bola, está jogando no sacrifício. Então o ideal era o Vasco trazer 3 contratações. Um primeiro volante, um atacante para suprir nessa ausência do Adson e um zagueiro. A gente está vendo aí mais uma vez ontem a zaga falhando em alguns momentos, então o ideal é que o Vasco trouxesse 3 jogadores. A tendência é que isso não aconteça. Estou sendo bem sincero com vocês. A tendência é que o Vasco contrate 1
ou 2, um zagueiro e um atacante, né? Então, esse é um momento de corrida contra o tempo, né? O Vasco está tentando ali o zagueiro, né? O zagueiro lá, o Pérez, desculpa, eu esqueci o nome dele agora, mas o jogador que era do Fenerbahçe, Luan Pérez, está negociando com Vasco, Santos e Bahia. Tem também alguns outros nomes que estão em negociações, caso do atacante Yuri César, tem o Benjamin Borré, argentino que joga da Rússia, né? E nesse momento tudo sendo tratado com um caráter de urgência dentro do Vasco, mas o Pedrinho já deixou claro, não vai fazer loucuras, não vai pagar mais do que os jogadores merecem, até porque o Vasco hoje não tem dinheiro em caixa para fazer essa insanidade, né? Essas loucuras que outros clubes como Corinthians, enfim, clubes que estão endividados vêm fazendo nessa temporada. Mas enfim, agora é aguardar qualquer novidade, qualquer apuração nova que a gente tenha, a gente posta para vocês lá na plataforma X, lá no Instagram, aqui no YouTube, então fiquem sempre antenados e ligados nas nossas lives e nossos vídeos. E agora vou deixar com vocês aqui o nosso parceiro do canal, o jornalista Eduardo Canelas, direto lá de Salvador, trazendo novidades importantes sobre o jogo do próximo domingo. Mas antes de ir embora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Canelas, direto do Barradão, o Vasco enfrenta o Vitória no domingo. Eu cheguei agora há pouco e dei uma passadinha aqui para ver o estado do gramado, ver como estão as condições. E sim, o Barradão está em condições excelentes, o gramado está muito bom e o Gigante da Colina vai poder desfilar o seu futebol. Felipe Coutinho, será que vem para Salvador? Será que teremos time misto? Isso tudo Rafael Paiva vai responder até amanhã. Baran, amanhã o Vasco chega aqui na capital baiana e nós estaremos fazendo a cobertura da chegada do Gigante no hotel. Expectativa de torcedores vascaínos recebendo a delegação Cruz Maltina e, obviamente, lotando o setor visitante aqui no Manuel Barradas. Isso porque o Vasco está em grande momento. Não perde há 7 jogos, há mais de um mês, e o Gigante vem mostrando coração e garra dentro de campo, inspirando confiança no seu torcedor. Edu Canelas, direto do Barradão em Salvador, para o canal Leonardo Baran, Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco. Fui!